Olá, meu nome é Paulo Rocchetti, sou traumatologista ortopedista, trabalho com artroscopia, cirurgias em articulações e nem sempre a cirurgia é a solução para todos os problemas. O joelho tem outras situações que são não dentro da articulação, mas por fora, nos tendões, enfim, tem uma série de coisas que podem dar dor no joelho e eu vou abordar algumas delas nesse momento. Então nós vamos falar sobre as tendinopatias do joelho. Basicamente nós temos a tendinopatia patelar, a tendinopatia quadricipital e a tendinopatia da pata de ganso, que é pelo lado medial. Existe uma outra tendinopatia aqui na lateral que é menos frequente. Nos Estados Unidos, 30 a 50% das lesões esportivas são tendinopatias. Então é um número bastante alto de problemas e 1/3 das lesões esportivas acontecem no joelho. Então, de cada 3 lesões esportivas, uma vai acontecer na articulação do joelho. Com relação às tendinites, o tratamento conservador, o que a literatura nos fala? Os resultados são irregulares e inconsistentes e frequentemente ocorre recorrência dos sintomas. 33% dos pacientes ficam incapazes de retornar ao esporte no período de 6 meses, que lá, o futebol americano, cada 6 meses, isso é uma situação muito importante. A tendinite patelar, aonde é? No tendão patelar, mais próximo da inserção na rótula. E aqui na parte de frente, a gente mostra bem a localização. E a dor ocorre nesta região e ela incomoda principalmente no início do movimento e depois de muito esforço a dor acontece. Qual a forma de a gente enxergar isso? Uma das formas de se enxergar isso é através da radiação infravermelha. As cobras, elas enxergam de uma maneira diferente. A visão que elas têm é essa, uma visão a cores do que nós enxergamos. Um ratinho, por exemplo, ele enxerga de outra maneira. Esta visão termográfica a gente utiliza também para detectar o quê? A temperatura corporal. Então dá um mapeamento da temperatura na superfície da pele, demonstrando disfunções térmicas. Então existe uma alteração circulatória na derme que espelha a alteração dentro do corpo. É como se a gente fizesse a retirada da temperatura corporal e espelha algo que está acontecendo sistemicamente. Então, ele documenta principalmente os vasos através do sistema nervoso simpático e identifica para nós, o importante, alterações neurovegetativas das síndromes dolorosas. Então, a gente faz o exame comparando um lado com o outro. E encontra isto, um aumento de temperatura, o gradiente de temperatura lá em cima é mais quente e lá no azul é mais frio. Então você tem uma noção que este joelho, do lado direito, ele está com um processo inflamatório, ele é 10 vezes mais sensível que o nosso termômetro, então ele capta isso. Isso é o diagnóstico? Não, isso apenas nos dá uma ideia no consultório e tem alguma coisa realmente aqui. Claro que o paciente vai identificar o local da lesão. Ele diz, é aqui, doutor. E a gente fez a termografia, comparando, e aí ele aponta exatamente no ponto que a gente está pensando que é. E na ecografia, que é um outro exame muito sensível para ver problemas tendinosos, área degenerativa, mostra a zona hipoecóica, com espessamento do tendão, e aquela zona mais escura. A gente percebe
que o tendão é mais clarinho nesse exame e uma parte do tendão está muito escuro e inchado. Se a gente faz o exame no consultório, um exame fácil de ser feito, rápido, não invasivo, muito seguro, e a gente compara um lado de baixo, o lado normal, o tendão branquinho, e olha o lado em vermelho, o outro lado. O que acontece? Está inchado e está escuro. Tem líquido dentro, está inchado por inflamação, líquido, então aumenta a temperatura, aumenta as alterações na ecografia. Ali eu estou demonstrando bem aonde é a lesão e comparativamente com o outro lado. E o exame físico. Às vezes é possível da gente perceber a diferença de um lado com o outro lado. E na ecografia também, às vezes, a gente tem essa tendinite, esse inchaço, esse escuro bem no centro do tendão. Na parte mais da direita, mais distal, o tendão com um aspecto mais normal. Aqui, palpando então o lado e mostra que o tendão está bem aumentado de tamanho. Aqui um caso de uma ecografia mostrando o tendão e aumento grande mais a nível da inserção junto à rótula. Aqui mais de perto, a rótula, o tendão patelar bem inchado, nitidamente uma tendinite patelar. E é claro que a gente tem que tratar com todos os tratamentos, calor, gelo, diminuir esforço, faz tudo. Os casos que não melhoram, depois de 3 meses, nós temos a indicação de procedimentos com ondas de choque. A ondas de choque vai fazer aumento da vascularização, melhorar a situação daquele tendão, restabelecendo a sua função normal. Então é uma arma que se tem antes de se pensar em um procedimento cirúrgico. A outra patologia que nós encontramos no joelho é a tendinite da pata de ganso. Aqui como se fosse a cabeça de um cavalo, nós temos 2 rédeas, vamos falar assim. Aqui tem uma das rédeas, que tem 3 tendões nessa rédea, que é o sartório, o grácil e o semitendinoso. Esses 3 tendões, eles podem, por sobrecarga, por esforço, começar a doer. Eles fazem exatamente a rotação interna para dentro. Então vai chutar uma bola, ele é o que chuta pela parte de dentro do pé. Então, esforços, começa a ter uma dor abaixo um pouquinho do joelho, essa dor à noite, tem que botar um travesseiro entre as pernas, então tem uma série de coisas que o médico, atento, vai tentar descobrir aonde é o problema e, palpando nessa região, a gente percebe uma alteração. Por que pata de ganso? Porque o aspecto da inserção dos tendões parece uma patinha de ganso, parece tem essas fibras que conectam esses vários tendões. Eles estão ligados a músculos que tracionam a perna. E na termografia, o que acontece? A gente percebe que há um aumento de temperatura neste local dos tendões, onde eles se inserem, em comparação com o outro lado. O paciente diz isso, doutor, eu para subir escada, a minha dor é aqui, ó, doutor, eu sinto uma coisa aqui por dentro, alguma coisa que me atrapalha. Essa paciente, 68 anos, feminina, 3 anos com dor severa, piorando no começo dos movimentos, ao subir e descer escada, acordava, chegava 3 vezes por noite. E a dor, na intensidade de 0 a 10, era uma dor 8. Então, muita dor. E, mas não sei se é a velhice, não sei... Não, é uma tendinite. O exame de ecografia, que se faz ambulatorialmente, mostra o tendão branquinho e um líquido, uma zona escura. Então, o tendão está inflamado. Então, o joelho direito tinha isso. E no caso do joelho esquerdo, para comparar, também tinha. Então, os tendões da pata de ganso estão também com essa zona escura. Então, é claro, nós fizemos o tratamento bilateral, a dor dela era bilateral, depois de tantos anos, começa a doer um, começa a sobrecarregar o outro, e o outro também vai
para o mesmo lado, para o mesmo problema. 3 meses depois ela estava com dor 1, 6 meses depois 0 e 16 meses depois não tinha mais nada e fez o tratamento. E a gente sempre acompanha, porque a melhora não é instantânea, a melhora é biológica, um estímulo biológico. E a tendinite quadricipital, que é a continuação do tendão patelar, essa situação aqui, ela é uma dor mais difusa, uma dor mais difícil de nós identificarmos bem, porque está mais por dentro o tecido adiposo, a parte da coxa. Então, é uma dor que temos mais dificuldade de se caracterizar ela tão facilmente. É ali a localização, logo em cima do polo superior da rótula. Aqui essa paciente se queixava da dor, colocamos ela nessa posição de pé e a termografia nos diz realmente, essa paciente tem razão, ela tem alguma coisa aí. Ela fez o diagnóstico? Não, não fez, mas tem bastante suspeita de que realmente o corpo está reagindo com calor. E ela aponta, e a gente faz outra imagem demonstrando que é bem ali. Fizemos, claro, raio-x, tem um osteófito, uma pessoa já de idade, e mais acima a gente já vê uma calcificação mostrada pela seta vermelha. E aí eu pintei esse local, então você percebe bem a alteração degenerativa, mas no tendão tem uma calcificação se formando. Um corte nesse sentido, a gente vê que o tendão que seria escuro nessa incidência está branco ali. E na incidência nesse sentido, a gente percebe que o tendão que deveria ser preto, lá embaixo é preto, o tendão patelar. E o tendão quadricipital tem uma mancha branca. E essa mancha branca determina, ali tem problema, não, o tendão está alterado. Então ele tem pelo menos uma tendinite, provavelmente uma tendinose, uma continuação do problema. E o tratamento que a gente indica nesses casos é ondas de choque, o tratamento que a gente faz uma vez por semana, no mínimo 3 aplicações, ou uma aplicação cada 45 dias, se faz 1, 2 ou até 3 para resolver a situação. Quando está indicado o tratamento por ondas? A tendinite, quando ela fica crônica, mais de 3 meses, na tendinose, quando ela passa de 3 meses e continua incomodando, aí as fibras se alteram, e na ruptura. Não, na ruptura não temos mais nada. Então agora vou mostrar um caso, um paciente de 78 anos, claro que ele fez um esforço, desceu uma escada, escorregou, foi tracionar a musculatura da coxa e sofreu um estalo. Provavelmente ele já tinha esse tendão enfraquecido. Olha só, a gente coloca o dedo nessa região e ele aprofunda, ele penetra. E aqui, ó, colocando os dedos mais de ponta, a gente vê que realmente tem uma depressão nesse tendão do quadríceps. É claro que estamos frente a uma ruptura. Esse paciente tem dificuldade de extensão, caminha mal, caminha sem força, e aí a gente tem que fazer exames para programar um procedimento cirúrgico. Essa é a situação. Aqui no caso, constata-se a ruptura, aquela zona branca ali, aqui eu estou desenhando aonde ele deveria ser o tendão. E aqui numa outra incidência percebe-se também a mesma coisa, essa zona branca penetrando ali aonde deveria ter o tendão. Aqui eu estou fazendo o desenho. E aqui as fibras do tendão invaginam um pouco para dentro, assim, eles estão, a gente percebe nitidamente as fibras, que deveria ser o tendão na continuação. E nesse caso, só a cirurgia vai resolver, porque houve uma ruptura, não estão próximos esses tendões, ali a rótula, o polo, a borda da rótula, estamos com o tendão,
vamos então fazer aquele procedimento, uma técnica especial para pegar bem o tendão. Então a gente faz uma trança, pegando essas fibras do tendão para eles não escapar. A técnica de Cracóvia que a gente usa, e a gente faz isso proximalmente e distalmente. E depois a gente aproxima, dá uma aproximação e quando está prontinho a gente faz as suturas e depois faz a aproximação da pele e está terminado o procedimento. É isso que a gente não quer. A gente quer evitar que o tendão fique fraco e que rompa, e aí o procedimento não tem jeito. Tem que ser um procedimento cirúrgico. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Muito obrigado.